E você em casa também, você tem que assistir, porque a gente vai falar sobre isso. Que quanto menor é a criança, maior a necessidade dela ter referência, dela ter valores, né? Através dos nossos exemplos. E essas referências, elas são fundamentais, porque o pai, naquele momento, ele deve estar presente. Ele tem que fazer parte daquela situação da harmonia da família. Porque os anos iniciais de uma criança, ela vai percebendo os valores que são ditos e os valores que estão sendo praticados. Isso tem um peso significativo na estrutura dessa criança. Então o pai precisa sim dispor de tempo, um tempo efetivo para estar com o filho. Aquele tempinho, sabe, para a gente contar uma história, rolar no chão, contar as novidades do dia a dia. Nossa, isso é fundamental. E a gente precisa exercitar essas atitudes para que efetivamente esse momento seja mais rico. Os minutos de intimidade, eles são essenciais para criar um vínculo, para dar parâmetros de comportamento a uma criança. Mas antes de irmos para a nossa entrevista, eu quero que você assista a nossa primeira mensagem de hoje. Vamos ver? Nesses Dias dos Pais, pai, eu quero te falar e te agradecer por tudo que você me deu, que você me dá, pelo seu ser honesto, trabalhador. E obrigado, pai. Te amo muito. Ai, linda mensagem. Eu tenho certeza que isso vai incentivar você também a fazer uma mensagem para o seu pai. É tão importante. Ou por uma figura que tenha este tipo de papel na sua vida, né? Que tenha sido um pai para você, mesmo que não seja o biológico. E para falar sobre a importância do pai, eu tenho o prazer de receber hoje o psicólogo e psicoterapeuta Dr. Paulo Tesserioli. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço pelo convite. É pai? Eu sou padrasto. Ah, então também, não é verdade? Exerce essa função tão importante. Sim. Então, eu gostaria que falasse a respeito disso, sobre essa importância do pai no desenvolvimento dos filhos. Porque até então, como o Marcinho falou, né, se falava do pai, mas como provedor, não aquele que participava, assim, da educação mesmo dos filhos. Qual é a importância do pai na sociedade atual? Então, a gente pode já começar falando que o papel do pai, né, ou a importância do pai é incomensurável. Certo. Nós podemos, por exemplo, pensar em criar um filho sem pai ou com um pai ineficiente, né? Geralmente é inevitável a perda que o filho tem com isso, né? Porque a gente pode, por exemplo, observar na história de alguns filhos que foram criados sem pai ou com pais ineficientes, que esses filhos, eles carregam, por exemplo, uma redução da sua autoestima. Sim. Eles carregam, por exemplo, também problemas, às vezes, que desembocam em quadros depressivos. Muitas vezes, não é raro isso, e a gente tem observado cada vez mais isso nos noticiários, né? Envolvimento, por exemplo, com criminalidade, sim, delinquência, né? E o fracasso escolar que antes a gente observava, por exemplo, na trajetória escolar do filho, ou seja, nas primeiras séries até iniciais, ou até mesmo no colegial, que hoje é ensino médio, né, chamado de ensino médio, hoje a gente observa também esse fracasso escolar quando o filho é adulto. Sim. Né? Então ele acha que se formando ele vai conseguir alguma coisa com isso no mercado de trabalho. E às vezes essa ausência de pai vai se refletir lá, quando ele é adulto. Né? Isso sem falar também que esse filho, né, que teve essa carência de pai, essa ausência do pai, ele vai buscar referências aonde? Aí, nessa ausência, para ser pai. Então, essa falta deste exemplo, não é verdade? Se torna ainda mais difícil a tarefa de ser pai. Né? Com certeza. Então, tudo isso, né, para dizer que a importância é incomensurável, como eu falei no início. Né? Não dá para mensurá-la, né? É impossível medi-la. Né? É muito grande a importância do pai nesse sentido. Nós estamos falando, como você bem falou, do pai, mas a gente pode também incluir aí o pai que seja de criação, né? Não o pai biológico, como você bem ressaltou. E também nós podemos incluir também os padrastos que às vezes desempenham funções paternas. Claro que daria até um outro programa para nós falarmos sobre isso. Boa ideia, uma boa ideia de pauta. A Neidinha já vai ali marcar, porque eu quero que volte para falar a respeito disso. Sim. A diferença entre ser pai e ser padrasto. Né? Que é um novo modelo mesmo família, parental, né? Ligado à família, né? E que muitas vezes os padrastos e também as madrastas, embora a gente esteja falando do pai hoje, não sabem muito bem como desempenhar. Exatamente, né? Porque às vezes se sentem
digamos assim, constrangidos em colocar algumas regras, Exato. porque não é meu filho biológico, pode interpretar mal, Exatamente. e pelo contrário, não é? Porque criança quer regra, não é verdade, doutor? Quer limite. Exatamente. Né? Ela pede limite. Exatamente. É o inverso do... Ah, pronto. Eu estou vendo que alguém ali ficou incomodado quando eu falei de regras. Não, mas Pode peraí, falar. você falou que criança pede regra? Sim. Eu peço todinho, eu peço chocolate, mas regra não, jamais. Com certeza você pede regra sim, porque você quer ter um horário para dormir, um horário para levantar, porque Ai. você quer saber o quanto você é amado por esse tipo realmente de rotina que demonstra que você tem alguém que cuida de você. E falando a respeito disso, doutor, sobre essa questão dos limites, não é? Porque muitas vezes o pai falava, olha, a mãe cuida, Isso. a mãe dá o limite, a mãe faz a punição. Como é que um pai hoje, efetivamente, dentro desse ritmo que todo mundo tem maluco, de muito trabalho, não é? Os pais às vezes falam, ai, mas eu chego em casa, eu quero chegar, tomar um banho e dormir. Como é que ele pode, dentro desta realidade, e tem uma série de limites, estar presente na vida do filho? Fazendo o que, por exemplo? Ele chega em casa. Como é que ele pode ter assim um início de uma participação efetiva na vida do filho dentro dessas limitações que a gente tem? Essa sua questão ela é interessante porque ela traz para nós o entendimento das diferenças que existem mesmo entre a função paterna e a materna, né? Então, por exemplo, as mães, elas interagem com seus filhos muito com base na linguagem mesmo, né? Inclusive, são as mães que ajudam as crianças desde pequenas a nomear o que está acontecendo com elas internamente. Sim. Os pais, ao contrário, os pais interagem por meio da ação mesmo, interagem com os seus filhos e demonstram que gostam deles e se importam com eles a partir das ações. Perfeito. Né? Então, estando junto, e é Marcinho o nome Marcinho, do nosso... esse é o nosso pequenino ali. Eu lembro que ele falou logo no início ali do programa de um grande slogan que foi utilizado numa campanha publicitária antiga, né? Não basta ser pai, tem que participar, né? Então, é assim que os pais mostram para os seus filhos e mostram para o mundo que estão interessados e vinculados aos seus filhos. É por meio das ações. Então brincam juntos, como você falou, rola no chão. Tal, e as mães ficam desesperadas com isso, né? Começa aquelas brincadeiras de mão, né? Nossa, ai, vai torcer o pescoço, Isso. ai, vai machucar o pé. Nossa, eu conheço alguém, viu, Giba, que ficava assim, olha, vai torcer o menino, vai pegar e vai virar do avesso. Pelo contrário, né? A criança gosta Adora, disso. porque é nesses momentos, né, em que o pai realmente demonstra, através dessas ações, que está vinculado ao filho. É nessa intimidade, inclusive corporal. Que né, é uma muitas brincadeira vezes. totalmente diferente, Totalmente né? Da diferente feminina. da mãe. Exatamente, Né? a mãe tem outro, ai, acalenta e tal, o pai dá mais audácia, Isso. né? Mas é importante para quem também está acompanhando o programa entender que nós, quando falamos de pai e mãe, não estamos necessariamente falando de homem e mulher. Sim. Por exemplo, na ausência do pai, né, pode ser que a mãe também faça isso, ou seja, tem alguns momentos com o seu filho onde ela vai exercitar ali a função paterna. Perfeito. Né? Mas obviamente que fica mais difícil às vezes de administrar isso, porque é a mesma pessoa com as duas funções, mas é possível. Né? E fora o contato que o menino ou a menina pode ter com outras figuras masculinas, que não necessariamente só a mãe e o pai, né? Isso também é importante de se deixar claro. Às vezes um tio, né? Um padrinho, né? Que às vezes faz muito esse papel, essa função paterna, quando a criança ali tem essa ausência, né? Perfeito. E aquela questão que muitas vezes os pais dizem, né? Ah, eu fico tanto tempo fora que quando eu chego, a minha esposa vem, né, e fala assim, olha, ele fez isso, você vai ter que castigar. Aí eu fico naquela situação, acabei de chegar, já vou ter que castigar. Como é que um pai pode lidar com essa situação? Porque tem que colocar disciplina. Sim. Mas como é que ele pode fazer este papel de ser aquele agente disciplinador e, ao mesmo tempo, ser aquela pessoa afetiva? Não? Já você vai ter a resposta, o doutor vai nos falar a respeito disso, porque a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já. Você não pode perder, porque com certeza essa resposta diz respeito à sua vida. Até já! É verdade, não é? Ser pai exige também a gente ser paciente, compreensivo e saber colocar as coisas na linha. Porque atualmente não se pode mais falar de um modelo de pai.
Pois muitos são os tipos mesmo de estruturas familiares, né? Há tempos atrás era um pouquinho diferente, a família era patriarcal, soberana. Bastava o pai prover e ele tinha ali a autoridade, a segurança, né? Transmitia essa segurança física para as crianças, a segurança financeira e pronto. Seu papel estava sendo perfeitamente cumprido. Mas hoje ainda existem famílias que são diferentes, né? Esse tipo de família que a gente falou, patriarcal, estão diminuindo, né? A gente vê que o número diminuiu bastante. O pai tem procurado participar mais, dividir as responsabilidades e os prazeres ao lado dos seus filhos. E isso é muito importante, essa participação. E hoje estamos recebendo o Dr. Paulo, que no bloco anterior eu deixei uma perguntinha para ele, que era justamente como é que um pai que corre, fica o dia inteiro trabalhando, aí a mãe chega e diz assim, olha, nossos filhos fizeram isso de errado, vá conversar com eles. Como é que ele pode ser este pai disciplinador, que está ali participando da educação, ao mesmo tempo que ele quer ser afetivo, carinhoso? Doutor Paulo, como é que resolvemos este conflito? Que problemão, né? Com certeza. E que ainda é um problema que assola muitos lares, né? E uma coisa que tem que ser dita claramente, até reflitam sobre isso. O modelo de paternidade que nós temos hoje não é esse modelo mais onde o pai é o único disciplinador. Certo. Né? Esse modelo é exatamente como você estava falando no início do bloco, você abriu com todo esse texto, né? Você estava falando exatamente do patriarcado, né? E o legado que nós temos do patriarcado é exatamente esse, né? A figura do homem como figura de autoridade, mas a mãe também é uma figura de autoridade. Sem dúvida. Então, o ideal nessas horas é pai e mãe conversarem, né? E terem um diálogo único, né? Com relação à disciplina dentro de casa. Então, por exemplo, podemos começar assim, o pai chegou, a mãe vai falar, olha, aconteceu uma série de problemas, quero conversar com você. Então, ao invés de já jogar tudo isso na frente dos filhos, conversamos sim separado, chegamos a uma conclusão até do que esta mãe espera que este pai faça, não é? E depois vamos lá conversar com as crianças. Perfeito, não tem melhor sugestão do que essa. Sempre é interessante conversar antes, né? Olha aí, gente. O time, né? Ou seja, o tempo em que a gente tem que agir, né? Não necessariamente é na hora. Certo. Né? Muitas vezes, dependendo da faixa etária, inclusive, é melhor que não se faça nada na hora. Né? Melhor abaixar os ânimos e aí conversar sobre isso. Numa ocasião, de repente, até agregadora. Né? E não que desagregue, mas que agregue valores. Né? Então, de repente, numa mesa de jantar, né? Jantando todos juntos, saindo, ou seja, num momento de alegria. Né? A disciplina ela tem que ser encarada sempre como algo positivo, né? E não ligado a algo negativo. Então podemos começar assim, me corrija se eu estiver errada, doutor. Chegamos em casa, primeiro beijamos todo mundo, cumprimentamos, não é verdade? Depois conversamos a respeito dos problemas e aí vamos chegar a uma conclusão, não é? Porque às vezes a pessoa chega, o pai fala muito isso, acabei de pôr o pé na porta, minha esposa vem atrás e fala, olha, aconteceu isso, ele brigou, ele bateu, foi mal na escola. Aí o pai fala, meu Deus do céu, então vamos entrar naquele clima, né? E o pai lá dá o beijinho, não é verdade? Isso, perfeito. Diga, Marcinho. Como que é o negócio aí, Suzy? Primeiro beija, depois bate? Não, bater não, né? Absolutamente. Primeiro beija, conversa, né? E depois vamos falar sobre os probleminhas que estão acontecendo. Agora, estava falando sobre beijo, sobre afeto. Muitas vezes o pai tem dificuldade de expressar esse carinho de toque, não é verdade, Sim, doutor? sem dúvida. E aí, como é que a gente pode estimular o pai a realmente dar aquele beijo, sabe, o abraço, no menino principalmente? Eu vejo muitos meninos falando, puxa, meu pai não me beija. Ô Marcinho, o seu pai é assim de te beijar, de te abraçar, falar que te ama? Ah, na verdade não, só minha irmãzinha que ele beija, abraça. No meu caso, ele não fala muito essas coisas, eu te amo não, porque ele falou que é a mamãe que tem que falar isso pra mim. Olha, doutora, acontece ainda muito isso, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. O pai é super afetivo com a menina, porque é menina, e às vezes não demonstra todo esse afeto para o menino, porque tem medo de mudar a orientação sexual dele, não é? Sim. Me fale sobre a importância desse beijo, desse abraço, de dizer eu te amo, você é importante pra mim, do pai, principalmente para o menino. Então, como eu falei no primeiro bloco, não existe muito essa necessidade por parte dos filhos
de ser verbalizado isso Certo. pelos pais, pela figura paterna. Né? É mais importante, muitas vezes, aquilo que eu deixei claro na ação. Certo. Então, por exemplo, andar de bicicleta, né? Às vezes uma caminhada no parque, né? Lado a lado, né? Às vezes, de repente, bater uma bolinha, né? Junto, pai e filho. Né? É nesses momentos que o filho reconhece exatamente a importância que tem para o pai. Porque entra naquilo que você estava falando do tempo. Certo. Né? Ué, o tempo não é tão importante para o meu pai? É. E ele está dando esse tempo para mim. Né? Ou ele está comigo, ele está compartilhando o seu tempo comigo. Portanto, eu sou importante. Nossa, foi né? perfeito. E aí o amor, né? Eu te amo, tal, é importante, não estou dizendo que não é. Mas, volto a insistir, isso é muito mais uma forma feminina de se relacionar com afetos do que masculina. E eu não estou aqui também falando que não é necessário. Sim. E também não estou falando que é importante, longe de mim. Estou só dizendo que existem essas diferenças. E as crianças entendem isso, compreendem isso. Diga, querido. Uma pergunta que não pode calar. Vamos lá? O doutor vai ter que me responder agora. Sim. Vamos lá. Eu vim aqui só para essa resposta, hein? Vamos lá. Eu quero saber por que o relacionamento entre pai e filhos é mais complicado do que com a mãe. Porque com a mãe parece que é mais fácil, não é? Sem dúvida. O Marcinho está falando algo que é muito, muito facilmente observado. Né? E isso se resulta, né, de novo, desse legado aí do patriarcado, né, dessa cultura machista, onde os homens, por exemplo, não podem ser afetuosos. Né? Ou pelo menos a gente sempre vê com uma certa desconfiança quando isso acontece, o afeto entre os homens, né? Em especial pai e filho também. Aliás, até os noticiários já mostraram isso, né? Coisas absurdas de se ver, né? Pai e filho que foram agredidos por achar que ali era manifestação de um afeto que não era entre pai e filho. Né? Não é um absurdo, né? Mas voltando à pergunta dele, o que existe ainda é um local que não está claro dessa nova forma de se relacionar de pais e filhos. Aquilo que a gente chama de paternagem ainda não conseguiu ser legitimada pela sociedade. O que é a paternagem? É a oportunidade que muitos pais anseiam, né, em estar próximos aos seus filhos e participar efetivamente da sua vida afetiva e emocional. Né? Então, esse lugar ainda não foi legitimado pela sociedade. Muitas pessoas querem isso, mas, por outro lado, quando isso acontece também, não sabem muito bem como reagir diante disso. Então, tem muitas mulheres que vêm com estranheza a isso também. Certo. Porque, às vezes, mexe naquilo que antes era só exclusividade da mulher. Né? Que é a tarefa de cuidar, muitas vezes, ela sempre ficou ligada ao feminino. Né? Mas o masculino também tem como cuidar. Né? Claro. E, às vezes, cuida também muito bem. Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos entrar numa outra seara que é meio complicada, né? A gente sabe do número de relacionamentos que vem se dissolvendo, famílias que vêm se desestruturando, então as separações estão aí e é uma realidade. Aí temos aí a festinha do Dia dos Pais. E como é que fica esta situação para a criança, não é? A criança que tem o pai que, infelizmente, é um pai ausente, não participa. A mãe muitas vezes vem com essa questão, meu filho deve participar desta comemoração, já que o pai dele é um pai ausente, que isso aí que não vai participar, então ele vai ficar frustrado. Ou devo evitar que ele passe por essa frustração de ter aquela comemoração, então ele, como pai, já sei que não vai comparecer, vou evitar que ele participe. Qual seria a melhor atitude? Bom, cada caso é um caso, né? Não dá para a gente generalizar, mas de uma forma muito inespecífica eu poderia dizer o seguinte, participa sim da festa, né? E, obviamente, a escola, penso eu, vai ter uma forma mais adequada de manejar essa situação. Né? Porque a criança não participando, né, desse tipo de festa, desse tipo de comemoração, ela também pode se sentir excluída nesse sentido. Né? Sem dúvida. Então, uma orientação por parte da escola é sempre muito interessante. Família e escola tem que estar sempre par e passo. Né? Não dá para ser diferente. Agora, voltando para essa sua observação da separação, tal, enfim, nós temos que nos lembrar que os pais, homem e mulher, quando se separa, então é isso que eu acho que é sempre muito importante de ressaltar. Tem uma separação conjugal, ok, não deu certo, incompatibilidade de gêneros, todas aquelas justificativas que a gente ouve há trocentos anos. Perfeito, ok, não precisa realmente ficarem juntos, mas
lembrem-se, não é possível se separar da família. Toda vez que se tenta isso, o risco é muito grande, tanto para as pessoas que estão tentando, como para as pessoas que nem estão ali como participantes disso, ou protagonistas disso, né? Todos sofrem com isso, né? E pertinente aí a essa questão que colocou, o que me diria daquela mãe que muitas vezes fala assim, o seu pai não está pagando a pensão e tudo mais, então ele não tem o direito não de vir até aqui, ele não tem sido um bom pai, ele não vem com a frequência que deveria, então também quando ele quiser vir, eu não vou deixar. Ou ele vem como tem que ser, Sim. ou então ele não vai ter contato com você. O que representa isso para esta criança? Eu diria que é péssimo para a criança, né? Não importa se é menino ou menina, ouvir coisas desse tipo, né? No direito, o direito avançou muito nesse sentido, né? O direito tem observado exatamente essas tendências e uma delas é esse envolvimento do pai, né? Cada vez mais presente e constante na família. Então, existem algumas figuras jurídicas como a alienação parental, né? Que o cônjuge que faz isso, ele pode inclusive ser enquadrado juridicamente, né? E pode responder por isso, porque isso é um crime, né, digamos assim, né? Está previsto em lei, inclusive, hoje. E a gente tem também, por exemplo, saindo dessa esfera mais tensa, nós temos, por exemplo, a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É nada mais do que a concretização de um desejo paterno. Porque antes, sempre a guarda dos filhos ficava a mãe, né? A mãe que tinha esse direito quase que inquestionável. Né? Hoje não é que se questiona esse direito, mas o pai também tem direito se ele assim quiser. Né? Então a guarda compartilhada é um grande avanço da área do direito. Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. E só beneficia a criança. Sem dúvida. Sim, sem e dúvida. é esse o objetivo principal. Porque muitas vezes a mãe tentando atingir o pai, porque realmente esse pai não está agindo adequadamente, não vê o mal que está fazendo para a criança, não é? Então a criança tem que ser poupada dessa situação. E quanto a essa questão de, como o doutor falou, da criança que, infelizmente, o pai não é um pai presente, mas que tem a festinha, a gente não pode ficar poupando os filhos de certas situações que ele vai ter que passar, frustrações que fazem parte do dia a dia. Olha quantas coisas a gente aprende no nosso programa Suzy, Família em Foco. Esse programa tá muito legal, tá né? Bom, não é? Eu tenho mais uma pergunta que não pode calar. Sabe, eu tenho observado? O quê? Que os meios de comunicação, eles não valorizam muito a figura do pai, né? Ou do homem. Por que será, hein, Suzy? Vamos perguntar isso pro doutor Paulo? Doutor, responde, então. Essa observação é muito pertinente, porque, na verdade, o que acontece é que os meios de comunicação não são vilões, né? Eles apenas amplificam aquilo que acontece na sociedade, né? Então, o que tem se observado é que desde a metade do século passado, da metade do século passado, não faz muito tempo assim, né? De 1950 para cá, tanto o machismo quanto o patriarcado começou a ser questionado. Né? E, consequentemente, as críticas vêm de todos os lados. E os meios de comunicação sensíveis a isso também acabam encabeçando isso. Né? Então, às vezes, a gente vê isso num programa de TV, ou até mesmo numa manchete de jornal, enfim, alguma coisa assim, a gente acha que estão descendo a lenha nos homens ou nos pais. Não, na verdade é só essa sensibilidade, né? do que está acontecendo no meio social. Exatamente. Olha quantas coisas a gente aprendeu. Mas antes, eu quero que vocês assistam mais uma mensagem muito bonita que diz respeito a essa questão da importância dos pais. Oi, pai. Queria te agradecer por